Estamos de volta e no Mundial de Atletismo de Doha, no Catar, o Paulo André ficou fora da final dos 100 metros. A gente vai para lá agora falar com o Guilherme Rosseguini. Boa noite, Rosseguini. Conta tudo pra gente que está acontecendo aí do outro lado do mundo pra gente. Boa tarde, Eric. Boa tarde para você, boa tarde para amigo e para amiga que se ligam no Globo Esporte. Pois é, rapaz, o começo da noite aqui não foi muito legal pra gente. Paulo André Camilo tinha chance sim de passar para a final dos 100 metros, mas não encaixou uma boa prova, correu 10 segundos 14 centésimos, piorou em relação à classificação ontem, acabou ficando fora. Bom, a prova muito forte, ele correu ao lado de Christian Coleman, que é o melhor velocista da atualidade, 9 segundos e 88 aqui, passou tranquilo para a decisão que ainda é hoje. Mas tivemos também notícias boas para o atletismo brasileiro aqui em Doha. Alisson Santos Upil, na semifinal do 400 metros com barreira, cravou a melhor marca pessoal, 48 segundos e 35 centésimos. Ele tem 19 anos e no primeiro mundial já vai experimentar como é uma decisão. Muito legal. A gente sempre fala, né, Eric, de façanha, de quem tá ganhando, de quem tá lá na frente, mas a grande cena desse campeonato até aqui não veio de vencedores, veio sim de dois retardatários. Quero mostrar o que aconteceu ontem aqui numa bateria dos 5.000 metros. Um atleta, Braiman Dabo, da Guiné-Bissau, estava lá correndo a prova dele e viu um colega, Jonathan Busby, de Aruba, passando mal. Ele mal conseguia andar na prova. Dabo foi lá, abandonou a prova dele, colocou o colega nos ombros e foi carregando ele durante toda a volta final. Foi ovacionado pelo estádio, pela atitude que teve. Veio aqui conversar com a gente hoje e disse: ué, como é que eu podia fazer uma coisa diferente? Eu tinha que ajudar o meu amigo. Coisas lindas do esporte. Eu volto com você, Eric. Valeu, Guilherme. Um abraço para você. Bom trabalho aí, amigo. Imagens que ficam para a história do esporte, certamente. E amanhã, foi tensa no centro de treinamentos do Fluminense. Cerca de 50 torcedores derrubaram o muro do CT e ameaçaram os jogadores. O Fernando Saraiva conta os detalhes. Olá, boa tarde a todos. Foi tensa amanhã aqui no CT do Fluminense, na zona oeste do Rio de Janeiro, por volta de 10 horas da manhã. Um grupo de cerca de 50 torcedores invadiu o CT. Para isso, eles derrubaram uma proteção de metal e chegaram até a área dos jogadores, que estavam se preparando para o jogo de amanhã contra o Grêmio no Maracanã. 40 minutos de ameaças, de cobranças por um desempenho melhor dos jogadores na sequência do Campeonato Brasileiro. Eu conversei com os seguranças, eles disseram exatamente isso, que foram 40 minutos de ameaças, mas que não houve, por exemplo, agressão física. Os jogadores do Fluminense estão bem, estão agora concentrados para o jogo de amanhã contra o Grêmio. A gente vai acompanhar agora uma reportagem do Kiko Menezes que mostra qual foi o estopim para a demissão do técnico Oswaldo de Oliveira. Eram 18 minutos do segundo tempo da partida contra o Santos, quinta, no Maracanã. Vai sair o Ganso. Ele tá falando, chamando de vagabundo. Ele falou, você é burro para alguma coisa. Ih, rapaz. Você é vagabundo. É o retrato desse Fluminense em crise, hein? Eu pedi para ele voltar para fazer a marcação e ele disse um palavrão. Eu, na mesma hora, troquei o Ganso do jogo. Foi isso que aconteceu. Você viu voltando a marcação sempre ali, então acho que não foi por isso não, foi por outra coisa, mas que não veio ao caso. Existe uma hierarquia que ela tem que ser respeitada e o Ganso desrespeitou, ofendendo o treinador, que naturalmente teve uma reação, mas os dois erraram, exatamente no comportamento, Um grupo de torcedores tomou o partido, ficou contra o técnico. No fim do jogo, respondeu com um gesto obsceno. Numa situação como essa, a diretoria, tinha e teve, na verdade, que tomar um partido. E nesse caso, até pelo gesto que o Oswaldo, quando saiu, fez para a torcida que estava pegando no pé dele, eu acho que deve ter sido a gota d'água para a sua demissão. Acabou acontecendo o que era esperado, o Oswaldo não é mais técnico do Fluminense, a decisão de demiti-lo foi tomada agora pela manhã, numa reunião da diretoria. Nessa mesma reunião, o clube decidiu punir o Ganso com uma multa do percentual do salário dele e uma advertência. Oswaldo já vinha se mostrando insatisfeito com o futebol do camisa 10 do clube. Ele substituiu o jogador em 5 dos 7 jogos em que esteve à frente do time como treinador. Contra o Avaí, ao ser sacado da partida, Ganso deixou o campo sem cumprimentar o treinador e foi direto para o vestiário. Cada jogador tem uma característica, tem um comportamento. O Ganso é um jogador tímido, arredio, não tem obrigação de me cumprimentar. Ontem, Oswaldo de Oliveira se manifestou pela rede social dizendo ter recebido a notícia com tristeza e lamentação por acreditar na continuidade do trabalho. Explicou o gesto obsceno a torcedores por ofenderem a família dele e terminou a nota afirmando que em 44 anos de carreira
nunca teve qualquer tipo de problema em campo com os jogadores. No domingo, a equipe vai ser dirigida pelo auxiliar técnico Marcão. E o adversário é um time que faz o torcedor lembrar de um dos raros momentos de alegria do Fluminense nesse Brasileirão. No começo do jogo já estava 3-0, então assim, eu falei, acabou. No clássico tricolor, o Grêmio vai amassando o Fluminense. 3 para o Grêmio. Eu lembro que aquela jogada ali que o Luciano tirou a bola do Júlio César e fez o gol, eu falei, ali eu acho que ainda dá pra sonhar com alguma coisa. E o Fluminense foi virando, foi indo. Aquela bola que o Johnny Gonzalez matou no peito, meteu um golaço, meu irmão, saí correndo pela casa, gritando, ah, Fluminense, é Fluminense. A virada épica do Fluminense sobre o Grêmio, 5-4, jogando na casa do adversário. Eu acho que sem dúvida é um dos grandes jogos desse Brasileirão. Aquele time era início de campeonato, era cheio de sonhos, né, de ambições de chegar longe no Campeonato Brasileiro. Hoje a situação é de pressão. O time era outro também. 4 jogadores marcaram gols naquela partida. O Flu não pode mais contar com 3 deles para o jogo de amanhã. O zagueiro Matheus Ferraz se recupera de uma cirurgia no joelho. Pedro foi vendido para a Fiorentina da Itália. E Luciano, hoje, defende as cores do Grêmio. O único remanescente é o atacante Johnny Gonzalez, que é o artilheiro do time na temporada, com 15 gols. Mas que anda numa seca danada. Já são 10 jogos sem balançar a rede. O Fluminense não se tornou muito pior com a saída do Matheus ou com a saída do Luciano. O que mudou é a proposta de jogo. É um time que tinha um caminho, que tinha uma forma de jogar, que mesmo não conseguindo resultados, o torcedor abraçava essa ideia. Hoje, você mudou completamente da água para o vinho e o torcedor não está entendendo essa diferença. O Fluminense, com 19 pontos, só não está na zona de rebaixamento porque tem uma vitória a mais do que Cruzeiro e CSA. Mas se olhar para trás, pode buscar inspiração no passado para encontrar um ponto de virada. É isso aí, fica a dica do Kiko, né? Ponto de virada. Valeu, galera. Um abraço. Lembrando, futebol na Globo amanhã, a partir das 4 da tarde.